Saúde os irmãos com a paz do Senhor, tudo bem? Irmãos, vamos dar continuidade do estudo que nós estávamos fazendo. Nós havíamos começado a estudar os pontos da confissão de fé, e o primeiro ponto nós estamos falando sobre a Escritura. E nós paramos na primeira parte, vamos relembrar o que significa a primeira parte. O que significa a primeira parte da Escritura? Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Então, nós vimos alguns textos. Quem tiver interesse, vá no canal e procura, mas nós vimos a primeira parte. Nós entendemos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Agora vamos ver a segunda parte. O que significa a Escritura? Agora vamos ver o que significa, vamos ver na segunda parte. E a segunda parte da confissão de fé, falando sobre a Escritura, diz assim: que tem Deus como seu autor e salvação como seu fim. Então agora hoje nós vamos aprender a segunda parte da Escritura, que tem Deus como seu autor e salvação como seu fim. Vamos abrir as nossas Bíblias. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15 diz assim, meus irmãos: e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Este texto aqui, como nós sabemos, é Paulo escrevendo uma carta para o seu, vamos dizer assim, seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo. E Paulo diz aqui, vamos ler novamente, e que desde a infância sabe as sagradas letras. O que significa isso, desde a infância? Vamos começar lá no comecinho, desde a infância. Esse texto aqui, essa parte aqui, desde a infância, na época dos judeus, era costume do povo judeu ensinar as crianças. Quando ela completava 5 anos, os pais, era costume deles ensinar a criança a lei do Senhor. Então era costume do povo judeu naquela época ensinar a lei do Senhor para o seu filho, quando ele completava 5 anos. Então uma criança, ela era instruída, ela começava a ter noção, ter entendimento na lei, na meditação da lei de Deus, o ensinamento da lei de Deus, quando completava os 5 anos. E Paulo está dizendo para Timóteo, desde a sua infância, você, Timóteo, tinha o costume. E Paulo fala que quem ensinava Timóteo era sua avó e sua mãe. Então Timóteo não era um homem leigo. Timóteo era um homem que tinha conhecimento da lei de Deus. Tinha conhecimento. Depois aí continua: sabe as sagradas letras. Então Timóteo chega aqui. Timóteo agora fala assim. Paulo fala assim para Timóteo: você sabe as sagradas letras. Que Paulo está afirmando que Timóteo, ele conhece a verdadeira palavra de Deus. Por quê? Por que ele fala sabe as sagradas letras? Porque naquela época tinha falsos mestres, falsos líderes. Nós vimos no período quando Jesus veio à terra, quando o Filho de Deus, Cristo veio à terra, quando Cristo desceu à terra, encarnou-se e começou o plano da redenção. Nós vimos no começo do seu ministério e durante o seu ministério e no fim do seu ministério, Jesus reprovando e falando dos hipócritas, dos fariseus, dos saduceus, dos líderes, falando que eles estavam interpretando a lei, e nos evangelhos vai anunciar isso, nós vamos ver isso. Então Paulo está aqui: Timóteo, você sabe que os falsos mestres estão interpretando a lei incorretamente, estão colocando tradições,
estão colocando dogmas, estão colocando práticas segundo o benefício deles, Timóteo. Timóteo, você sabe, você foi ensinado desde a infância, Timóteo, a verdadeira palavra de Deus. O que é isso que quer mostrar? O que é isso que Paulo quer mostrar? Paulo quer mostrar para Timóteo que existe o autor verdadeiro da palavra de Deus. E aqui nós vemos a prova, Paulo mostrando. E aqui é uma prova do que é a prova das Escrituras. Paulo está anunciando assim: Timóteo, o autor verdadeiro das Sagradas Letras, das Sagradas Escrituras, é aquilo que você aprendeu desde a infância. Isso agora que nós estamos vendo, isso agora, esses mestres que estão por aí, não tem nada a ver com aquilo que você aprendeu. O autor do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra, da verdadeira lei de Deus, é aquilo que sua mãe e sua avó te ensinam. Você conhece, você sabe as Sagradas Letras. Aí ela continua, que pode te tornar-te sábio, que pode te tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, você que está me ouvindo, o Antigo Testamento mostra claramente qual é o objetivo de Deus, mostra o porquê que Deus instituiu a lei, mostra qual era o plano de Deus para a sua criação. O plano de Deus era a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então Timóteo fala assim, Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, essa palavra que você ouviu, ela é a única que pode dar sabedoria, conhecimento da salvação, Timóteo, por meio da fé em Cristo, Timóteo. Só aquela palavra que sua avó e sua mãe te ensinou na infância, ela sim é a verdadeira, autêntica palavra de Deus. E ela é a única, é aquela que é o plano de Deus para a sua salvação, a salvação de todo o povo, do povo. Então é isso que Paulo está anunciando. Então nós vemos aqui a autenticidade. Quem criou? Paulo está defendendo a autenticidade da palavra de Deus. Paulo está mostrando a diferença do falso evangelho e Paulo está mostrando o verdadeiro evangelho. Paulo está mostrando, Timóteo, o que você aprendeu lá com a sua mãe e com a sua avó na sua infância é verdade. Segue aquilo. É aquilo que vai te tornar sábio, vai te tornar conhecedor. E o objetivo que Deus deu por meio daquela palavra que vai te tornar sábio e vai conhecer a Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Agora, esse evangelho pregado, esta palavra desses falsos mestres, não provém de Deus. Então nós vemos aqui que a Escritura, a lei de Deus, desde o Antigo como no Novo, tudo provém de Deus. Deus é o autor de tudo. E o objetivo dela é a salvação. Vamos ver lá em Romanos 1,16. Vamos ver lá em Romanos 1,16 o que diz Paulo novamente. Romanos 1,16, Paulo continua dizendo, leiamos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo fala assim, não me envergonho do Evangelho, meus irmãos? É porque o Evangelho é Cristo Jesus. O Evangelho é Cristo, é Jesus, é as boas novas, é as más notícias. Paulo fala aqui em Romanos 1,16 que ele não tem vergonha, porque o Evangelho é Jesus Cristo, é Jesus. O Evangelho revela Cristo, o Evangelho revela os ofícios de Cristo. Jesus como rei dos judeus em Mateus, Jesus como servo perfeito em Marcos, Jesus como homem perfeito em Lucas, e
Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, em João. Então, Paulo fala aqui em Romanos que ele não se envergonha disso, porque o Evangelho, que é a palavra de Deus, é Cristo. Então, o Evangelho que nós lemos aqui no Novo Testamento é Cristo, Filho de Deus, é de Deus, não provém dos homens, não provém de homem nenhum, meus irmãos. Foram escritos por homens, como nós vimos nos vídeos anteriores, mas porém usados por Deus, intermédio por Deus. Mas Deus é o autor de toda aquela palavra, Deus é o autor de cada letra, Deus é o autor de cada ação, para mostrar Cristo. E por que ele fala? É o poder de Deus, porque através desta pregação do Evangelho, porque através dessa pregação do Evangelho mostra e revela o poder de Deus, e ela é a única capaz de transformar e vencer a fraqueza e a incapacidade espiritual gerada pelo pecado. Meus irmãos, olha o porquê que o Evangelho é poderoso, olha o porquê que o Evangelho provém de Deus, porque ela tem o poder de transformar homens, de vencer a fraqueza dos homens, que é o pecado. O homem se tornou incapaz espiritualmente. O homem, olha o problema antes do Evangelho, sem o Evangelho, sem o poder de Deus na sua vida, o homem é morto. Porém, com o Evangelho o homem vive, ele conhece a vida. O homem é perdido, porém com o Evangelho o homem encontra um caminho. O homem ele é miserável sem o Evangelho, sem Deus, sem Cristo. Porém com o Evangelho ele se torna abençoado. O homem é um homem sem Deus, sem o Evangelho. Mas porém com o Evangelho, que é o poder de Deus, que Deus é o autor disso, dessa grandiosidade, dessa maior maravilha do mundo, o homem está com Deus. O homem sem o Evangelho, ele era um imundo. Porém, um homem com o Evangelho, ele é um homem. Então nós vemos aqui novamente que o objetivo do Evangelho, o objetivo das Escrituras é mostrar que Deus é o autor e Salvador, e o seu fim é salvar. Não é da casa, não é da carro, é mostrar que Ele existe e mostrar que Ele veio para nos salvar. Então esse é o objetivo do Evangelho: salvar pecadores caídos. Somente naqueles que creem no Evangelho. Nós vimos lá no finalzinho, por salvação de todo aquele que crê. Somente aquele que crê neste Evangelho será salvo. Somente aquele que crê no Evangelho. Você diz que crê em Deus. Quando você coloca crer em Deus, você coloca isso, Deus, que Deus. Mas quando você fala eu creio em Cristo, o Evangelho, aí meu amigo, aí meu irmão, você está apontando para o autor verdadeiro do Evangelho. Aí meu irmão, você pode dizer que você realmente é um homem salvo, porque você está apontando para o Deus verdadeiro. Como Paulo estava apontando, estava dizendo, lembrando para Timóteo, a sua fé não é vã, a sua fé não é mentirosa, a sua fé provém do verdadeiro Deus. E além do mais, esta salvação, ela é universal. Quando eu digo universal, não é que todos vão ser salvos, é que a salvação alcançará a todo mundo. O mundo inteiro será alcançado essa salvação. Não é somente um povo, mas todos os povos alcançarão essa salvação. Como foi dito ali, primeiro aos judeus
que começou o plano da redenção, de onde veio a linhagem do Filho de Deus. Porém, pela graça, essa salvação nos alcançou. E depois aos gregos, que representam os gentios, que somos nós, que não somos judeus. Então essa salvação ela é universal. Este evangelho tem que ser pregado para todos. Todos têm que conhecer esse evangelho. E vamos ver mais um texto para provar que as Escrituras é o autor, que Deus é o autor dela e o objetivo dela é a salvação. Vamos ver em Marcos. Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mais um texto. Agora, esse texto aqui, ele vai mais além. O objetivo da pregação do Evangelho, das Escrituras, não é somente mostrar a salvação, mas também a condenação. O objetivo das Escrituras é mostrar também a condenação daqueles que não crerem em Deus. Então, essa condenação será pelo motivo de rejeitar o autor dessa salvação. Essa condenação será por rejeitar o Evangelho, que é o poder de Deus. Essa condenação acontecerá por rejeitar o Filho de Deus. E essa condenação irá acontecer de rejeitar o Verbo encarnado, Jesus Cristo. Meus irmãos, se você aí que está ouvindo esta palavra tiver dúvida ainda que a palavra, a Bíblia, ela foi escrita por homens que escreveram, realmente está certo, foi homens que escreveram, e que porém você não pode confiar porque foi homens, através dessa palavra, dessa pregação, você verá que você está errado. E você pensando assim, você não conhece e rejeita o Filho de Deus. Você conhece o autor da salvação, você conhece o autor das Escrituras, você nunca vai entender o objetivo desta palavra. Então, através desta mensagem, eu te convido, eu te peço que você olhe para o objetivo dela, olha para o propósito dela, do plano que ela foi criada, para revelar Deus, para revelar quem Deus é, para mostrar a grandeza de Deus e para mostrar o plano da salvação por meio do teu Filho. Então, nós ficamos aqui, no segundo ponto das Escrituras, que é o objetivo é salvar, o objetivo irmãos, que tem Deus como seu autor e salvação como seu Filho. Então a segunda parte das Escrituras é essa: Deus é o autor e salvação como seu Filho. Amém? Logo mais estarei postando e continuando sobre o que significa as Escrituras. Nós já vimos